Olá, tudo bem? Eu sou o reverendo Eduardo Henrique e hoje vamos começar mais um módulo do nosso curso de formação continuada, Consolidando a Identidade Anglicana no Nordeste do Brasil. E hoje vamos abordar um tema central: anglicanismo, história e identidade. Antes eu gostaria de trazer alguma bibliografia, não é? Um material que a gente possa utilizar em nossos estudos e aprofundar os temas que aqui vão ser abordados. O primeiro é um livro que foi editado pela JUNET, pela Junta Nacional de Educação Teológica da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, que é História do Anglicanismo, não é? Da professora Vera Lúcia Simões de Oliveira, né? História do Anglicanismo na Inglaterra. Um excelente livro, mais do que recomendado. E dentro dessa mesma série, o livro História do Anglicanismo nos Estados Unidos da América. Olha aí, não é? Também editado pela JUNET, pela Junta Nacional de Educação Teológica da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, da autora, professora Vera Lúcia Simões de Oliveira. Esses livros são imprescindíveis para o estudo e o aprofundamento dos temas que aqui serão abordados. E, claro, o clássico, não é? Do reverendo Duval da Silva, Igreja Militante. Tem muito conteúdo aqui, bem interessante, sobre a história do anglicanismo. Também sobre a história da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, suas origens. Então, vamos começar, né? O nome do módulo é História e Identidade. Então, vamos começar pensando o que é identidade. Quando a gente fala de identidade, a gente está falando de quê? A gente pode ter uma série de abordagens sobre identidade, né? Mas, basicamente, a gente vê que a identidade, qualquer que ela seja, ela se constrói a partir do encontro, não é? Entre eu e o outro, não é? E a percepção das diferenças que há. E dentro dessas diferenças, esses traços distintivos que me faz diferente de outros. E claro que essa identidade ela é sempre seletiva, histórica. Mas isso não exclui, por exemplo, que haja um sincretismo, uma pluralidade, não é? De vertentes que formam essa identidade, não é? Inclusive, para a gente superar essa ideia, né, de pureza original, ou mesmo a percepção de que toda a tradição ela é também uma invenção. As identidades podem ter várias formas de abordagem histórica, antropológica, sociológica, psicológica. Há uma variedade de realidades, histórias comuns, culturas comuns, né? E dentro disso várias culturas, várias histórias e também vários olhares também. A gente pode perceber essa identidade a partir de vários prismas, mas principalmente voltando à percepção do diferente de mim. E dentro disso, o que é que faz os anglicanos diferentes de outras tradições cristãs? Qual é a diferença real? E dentro dessas diferenças, junto a outras igrejas cristãs, como é que a gente se reconhece como anglicano? E aí a percepção do que, como eu sou diferente de você. E aí, dentro dessa percepção, há essas diferenças que são reais, e se elas são, quais as razões, né, que faz com que a gente se perceba diferente e se reconheça como uma igreja distinta de outras igrejas. E aqui, quando eu estou dizendo distinta, eu estou dizendo que não é melhor ou pior, não é a verdadeira ou a não verdadeira. Eu estou dizendo que a gente se reconhece como uma igreja que faz parte, não é, da igreja cristã,
das igrejas cristãs, mas apresenta algumas características próprias. Mas quando a gente fala de identidade anglicana, a gente está falando de quê? Será que há uma identidade anglicana? Uma dessas questões que nos constitui nas diferenças e dessa percepção de uma igualdade de igrejas que constituem a comunhão anglicana, existem marcas identitárias, reconhecendo que há uma história comum, que é o que vamos abordar neste módulo. E dentro dessa perspectiva de identidade, a gente vê, por exemplo, o elemento do quadrilátero de Lambert, Chicago, ou as 5 marcas da missão como algo constitutivo de nossa identidade. Mas eu gostaria que a gente percebesse esse módulo, a partir da história, que é o que vamos abordar, essa construção histórica dessa tradição, como um legado, mas também como uma possibilidade, como uma abertura, como uma seleção, como algo que ao longo do tempo foi realizado e que a gente coloca sobre o nome de anglicanismo. Antes eu gostaria de fazer algumas ressalvas. Fiz a escolha de trabalhar essa abordagem histórica a partir de uma narrativa, né, de uma história narrativa. Por quê? Porque ela oferece possibilidade de, à medida em que nós formos conhecendo essa história, a gente possa fazer uma reflexão sobre ela. E aí trazer outras abordagens que são mais do que importantes, abordagens principalmente histórico-críticas, não é, dentro do campo da sociologia, dentro do campo da antropologia. Mas essa escolha pela narrativa, pela história como narrativa, ela ajuda a criar uma espécie de linha, né, do tempo, um espaço de condução dessa história e de percepção gradativa da formação dessa identidade. Que, se a gente adotasse outros tipos de abordagem, eu acho que ficaria muito, muito grande, né, em termos de tamanho. Vamos perceber o seguinte: geralmente, uma divisão clássica da história do anglicanismo compreende 3 períodos, é assim que classicamente é compreendido. O período celta, que vai das origens do cristianismo até por volta do século V. O período romano, não é, da missão romana, do século V até o século XV, mais ou menos. E o período reformado, que vai do século XV até os nossos dias. Pois bem, vamos agora dar início à nossa caminhada. O período celta, né? A presença dos anglicanos, quer dizer, dos cristãos na Inglaterra, nas ilhas. Há uma história muito piedosa, não é, sobre a presença de José de Arimateia na Inglaterra, não é? E aí a gente vai ver que ele vai para Glastonbury, não é, e planta o seu cajado, e que floresce, e que aí ele se estabelece como uma comunidade cristã, e carrega consigo o Graal. É uma história muito piedosa e que sempre foi, como lenda, né, contada ao longo da história como uma espécie de memória, né, afetiva na história da Igreja da Inglaterra. Mas, do ponto de vista da nossa história, como a gente a compreende, o cristianismo, ele nasce, né, ele surge, né, com a própria experiência da ressurreição do Cristo, da vida do Cristo, né, da experiência do Pentecostes. E aí a gente vai ver dentro disso a expansão dessas comunidades que vão levar esta boa nova de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. E aí a gente vai ver a era apostólica, né, que é uma era de mártires, de uma igreja construída em casas, e que vai também fugindo da perseguição, se reunir em catacumbas.
é o tempo dos arcanos e do catecumenato, da formação dos primeiros cristãos. A essa era apostólica surge a era dos padres, a da patrística, né? Também hoje a gente pode falar da era das matriarcas, das mulheres também, a importância delas nessa história. E dentro disso a gente vai ver, dentro dessa era, o Edito de Milão, de Constantino, que vai permitir o culto, a liberdade do culto aos cristãos. E a formação dos primeiros concílios, concílio de Niceia, é a era dos concílios, e o combate às heresias e a formulação do credo niceno. Temos aqui, com o Teodósio, em 380, o Edito de Tessalônica, que não só reconhece o culto cristão, mas torna esse culto oficial do Império. Diante dessa situação em que a Igreja e o Estado, o Império, ela se estabelece, vamos ver que muitos cristãos buscaram o refúgio do deserto. São os monges que vão buscar o recolhimento diante dessa situação, buscando um cristianismo mais ascético, mais espiritual, buscando fugir dessa, como se dizia à época, a contaminação, do paganismo, e também de uma igreja mais voltada para a espiritualidade. Aí a gente vem até esse período também a queda do Império Romano, Ocidente, a expansão do cristianismo além de Roma, e aí a presença entre bretões, no caso os celtas da Inglaterra, e também a busca também de monges nas Ilhas Sagradas, que é conhecido como o Martírio Verde, que é uma resposta ao Martírio Vermelho, que é o martírio do sangue. Eles buscaram o Martírio Verde da fuga, de sair dessa situação de perseguição em que eles se encontravam e buscar aí o refúgio. Muito bem, vamos começar agora falando sobre a igreja cristã nas Ilhas Britânicas. As origens do cristianismo nas Ilhas Britânicas, ela está envolta em mistérios, no sentido de que a gente não tem com precisão a data ou o ano em que chegou. Mas sabe-se, pressupõe, que ela veio com os celtas romanizados, E ela foi um campo missionário já nos primeiros tempos do cristianismo. O primeiro santo, realmente, foi um mártir, Santo Albano. O primeiro registro documentado da presença de cristãos nas Ilhas Britânicas foi as atas do concílio de Arnes, na França, em 314, que informa a presença de 3 bispos ingleses. Se há bispos, há igreja. Atanásio também vai afirmar que havia representantes da igreja das Ilhas Britânicas no concílio de Niceia. Aí vemos a imagem de Albano, E aí eu sempre trago um pouco a data de celebração no ano cristão, no calendário da Igreja Episcopal Anglicana. A gente celebra a sua memória no dia 22 de junho. Aí vemos a presença celta, as comunidades celtas nas Ilhas Britânicas e também no continente, Aí a Bretanha francesa e a Galiza, no noroeste da Península Ibérica. Particularmente aqui a presença celta, nas Ilhas Britânicas. E aí a gente vai ver principalmente alguns pontos como mosteiros, os centros de espiritualidade celta, como Iona e Linsfarm. E dentro disso, os missionários, os primeiros missionários entre os celtas, A gente tem a figura de Patrício, que foi missionário na Irlanda, Ninian, na Escócia, e
importante e relevante presença de Columba, né? Que foi abade de Iona, aí as imagens deles. E que igreja celta é essa? Na verdade, o nome mais correto seria igreja entre os celtas, né? Ela tem algumas características próprias, ela não estava organizada de um ponto de vista mais estrutural, ela acontecia a partir de pequenas comunidades, e ela tinha uma característica muito própria, ela era uma igreja itinerante, missionária. Ela era monástica, mas também era descentralizada, não é? Era distinta daquilo que a gente convencionou chamar de monasticismo, né? Principalmente porque esse monasticismo que nós conhecemos, na sua grande maioria, ela é do legado de São Bento, de Núrcia. E ela é distinta ela tem algumas características diferentes desse monasticismo. É uma igreja apaixonada pelas artes e pelo conhecimento, ela era rígida na questão do seu ascetismo, mas também do ponto de vista moral, ela era bem liberal. Por exemplo, a castidade entre os monges não era obrigatória. A gente vai ver algumas particularidades, não é? A tonsura em meia-lua, eles celebravam uma Páscoa, a data da Páscoa diferente da igreja de Roma, tinha muitos bispos, um para cada comunidade, e a sagração, para a sagração do bispo, não era necessário mais que um bispo poderia sagrar, em vez de 3, como se convencionou depois. Aqui nós vemos centros celtas nas ilhas britânicas, né? Aí um destaque, Iona e Lindisfarne, né? Outros também muito importantes. Olha aí a importância também do Glastonbury, né? A gente viu lá que, segundo a tradição, né, segundo a lenda, remonta a José de Arimateia. Iona, Lindisfarne. Imagens. Aí um santo celta, com a sua imagem de harmonia com a natureza. Bem, essa igreja, ela vai ser uma igreja celta, ela vai, não é, dar sua presença nas ilhas, mas nesse período, vamos dizer, por volta de 596, vai surgir a missão, né, de Agostinho, Agostinho de Cantuária, né, para a gente não confundir com Agostinho de Hipona. Agostinho de Cantuária foi enviado pelo Papa Gregório I Magno, né, e ele era prior do mosteiro de Santo André, e foi enviado junto com 40 monges para a Inglaterra. Lá ele foi sagrado bispo e fundou o mosteiro a São Pedro e São Paulo em Cantuária. E aí vai se instituir a sua sede. E ele vai organizar 2 províncias, Cantuária e York. Aí a imagem do Agostinho de Cantuária, a sua celebração de memória é em 26 de maio. Primeiro arcebispo de Cantuária. A cruz de Cantuária. Não é? Pronto, temos essa missão, mas também temos a missão da igreja celta, né, que parte de Iona e Lindisfarne. E um desses grandes é St. Aidan, né, em 651. Né, ele teve essa importância de trazer diante de um processo de desorganização, desestruturação da igreja, levar também a mensagem do Cristo. E a sua memória em 31 de agosto. Mas esse encontro entre a missão romana, não é, de Agostinho, e a do St. Aidan, né, a missão celta, constitui um conflito que vai se estabelecer, um conflito que vai se colocar, e há dentro desse conflito uma série de
questões de autoridade sobre essa igreja. A igreja na Inglaterra. Qual é a igreja? Qual a missão que, vamos dizer, a gente vai agora se relacionar, ou a gente vai estabelecer uma questão de autoridade? A missão de Aidan ou a missão de Agostinho? E aí esse conflito, e também por conta de costumes, vai criar uma série de problemas, e que vai se colocar no sentido de solucionar através de um sínodo, o sínodo de Whitby, em 664. Aí as controvérsias da autoridade, algumas tentativas anteriores mesmo para harmonizar, mas não se consegue. Então vai se colocar na abadia de Whitby, não é? Esse debate, né? A quem a igreja vai seguir sobre a sua autoridade, né? E aí Coleman e Whitfield, né, vão se colocar como defensores de suas respectivas posições. Coleman defendendo a visão celta e Whitfield sobre a questão romana. E aí vai se vencer a missão, a visão de que a igreja precisava ser, né, ficar sob a autoridade do arcebispo de Cantuária, já que Pedro e não João têm as chaves do céu. Esse era o argumento teológico da época. Então, mais uma vez, vamos aí visualizar nesses centros celtas. Com o tempo, ao longo do tempo, vai se fortalecer a visão da centralidade em Cantuária, e progressivamente há um enfraquecimento destes centros, né? Ou esses centros vão depois se voltar para a autoridade do arcebispo de Cantuária, e alguns sob a regra de São Bento de Núrcia. Na próxima aula vamos trabalhar uma questão que é importantíssima, que é a questão das invasões dos vikings e de como isso modificou a história da Igreja da Inglaterra.